Tá começando mais um Papo de Impacto e hoje estamos recebendo aqui o professor Fabiano Moreira, que é vereador em Lagoa Santa, mestre em saúde e família, professor universitário, e ele que já tem uma trajetória consolidada aí na vida pública e vai assumir no ano de 2026 a presidência da Câmara Municipal de Lagoa Santa. É um prazer receber você por aqui e o objetivo do papo de hoje, então, é que a gente aborde um pouquinho, né, dessa sua vivência. Muito obrigado a todos vocês do Grupo Impacto, né, uma referência na comunicação, não só mais do Vetor Norte, mas de Minas Gerais. E é uma satisfação estar participando desse podcast para a gente falar realmente um pouco da nossa trajetória, um pouco do nosso trabalho, da nossa experiência, né, um pouco do que a gente está aprendendo também e levar isso tudo aí para a nossa população. Tá certo, professor. Me conta uma coisa aqui, você, né, que vem aí, então, da saúde e da educação, em que momento que a política, né, ela deixou aí de ser um apoio técnico e passou a ser uma missão pessoal na sua vida? Essa pergunta é bem interessante, porque eu não decidi entrar na vida pública por desejo profissional, foi pessoal e familiar. Eu sou o filho mais velho de 6 irmãos, porque um infelizmente faleceu, e esse que faleceu, o Fernando, que se estivesse vivo aí, ele teria 2 anos, seria 2 anos mais novo do que eu. Ele faleceu à época que nós não tínhamos um sistema de saúde de qualidade como a gente tem hoje, que é o SUS. Claro que o SUS tem muitos desafios, tem muitos problemas, mas lá na década de 70, início da década de 80, a gente não tinha um sistema gratuito e para todos como é o SUS hoje, né? O SUS foi implantado no Brasil em 88, e eu dou aula disso até hoje, por isso que eu sou professor universitário. Então, quando meu irmão morreu por falta de assistência à saúde, eu cresci escutando os meus pais falarem isso, né, da dificuldade assistencial na época, de ter um atendimento público, gratuito, de qualidade, que talvez meu irmão poderia estar vivo se fosse nos dias de hoje, naquela época, né? E aí eu decidi, falei, não, eu quero atuar na área de saúde. E eu decidi fazer a faculdade de fisioterapia, me formei como fisioterapeuta e atuei muito pouco tempo na área, porque aí eu fui fazer todas as minhas especializações e mestrado na área de saúde pública, e eu já me dedico à saúde pública e já há 26 anos trabalhando exclusivamente com isso, enquanto professor universitário. E aí eu fui secretário de saúde, né, em 3 grandes cidades, Lagoa Santa, né, que foi a minha última experiência, essa cidade que eu amo tanto, mas fui secretário de saúde em Ipatinga e Timóteo também lá no Vale do Aço. Interessante. Então, realmente, a jornada da saúde veio junto com a jornada pública, né? Exatamente, O que me projetou, vamos dizer assim, para o cargo eletivo, para o cargo de vereador, foi com certeza a experiência que eu adquiri enquanto secretário em 2 outras cidades e depois aqui em Lagoa Santa, e também o fato de eu ter estado secretário de saúde aqui. Isso contribuiu muito com o meu trabalho. Eu falo que eu sou muito grato à Lagoa Santa, à população de Lagoa Santa, porque com pouco mais de 3 anos na cidade, residindo na cidade com pouco tempo, eu consegui me tornar vereador, com 442 votos na época, na primeira eleição, lá em 2016. Depois foi reeleito com 795 e na última eleição agora eu tive 1.236. Então é um crescimento exponencial, mas que é graças a essa confiança que a população tem depositado no nosso trabalho. Isso é incrível, porque dentro da jornada pública é como vai ocorrendo. De fato, você vai também, você já no primeiro mandato, você já trouxe um público que já confiou em você e você vai ganhando confiança de cada vez mais eleitores, né? Então, até falando um pouco dessa construção, né, essa legitimidade que foi se dando no decorrer do tempo, a presidência da Câmara, ela é fruto, sim, né, de uma construção interna, de bastante diálogo. Então, o que você acredita, né, que te levou a ter esse reconhecimento para chegar a assumir esse cargo no ano de 2026? Eu quero primeiramente agradecer, né, toda a Câmara de Vereadores, a todos os meus pares, né, os demais 14 vereadores, né, juntamente com a professora vereadora Lavina, por ter confiado em mim, né, essa função que eu vou ocupar oficialmente a partir do dia 2 de janeiro do próximo ano. O que eu creio que ajudou muito nisso foi essa experiência mesmo, né, de terceiro mandato. É claro que ser presidente de Câmara é algo novo na essência e é novo do ponto de vista administrativo, mas eu não posso negar também que a minha vivência enquanto secretário de saúde, como eu já disse anteriormente, em 3 cidades, e já estando na Câmara já há 9 anos, isso nos dá uma condição de ter uma robustez para poder trabalhar.
mas eu vou precisar de todos os colegas. Eu falo isso com eles, tenho dito isso a eles, nós vamos fazer uma presidência de Câmara coletiva, de diálogo constante, para que a gente possa sempre construir a várias mãos os caminhos que a nossa casa vai tomar. Até assim, o papel, qual seria, você acredita, o papel do presidente da Câmara? Porque assim, o cargo, ele para ser exercido, bem exercido, ele precisa dos colegas, né, estarem apoiando, enfim. Mas o papel central do presidente, principalmente em uma cidade que cresce muito como Lagoa Santa, qual que você acredita? Exatamente, nós temos vários desafios na nossa cidade, né? Lagoa Santa já é uma referência e está se tornando cada vez mais referência. Tem grandes novidades que vai vir aí nos próximos anos, como o próprio World Trade Center, que vai girar a nossa economia ainda mais. Lagoa Santa está descobrindo novas vocações. A prefeitura tem feito um investimento muito claro nisso, para a gente não só entre aspas, depender, vamos chamar, do mercado imobiliário. Uhum. Então a Câmara, ela é uma mola mestra importante disso, no sentido de ser a voz do cidadão, né, ser a representação da população. E o presidente da Câmara, ele tem esse papel institucional de representar a instituição Câmara, né, nesses diversos segmentos, mas acima de tudo mediar o papel entre o Poder Executivo, a população e os vereadores. E é isso que é uma das bandeiras que eu defendo, além de outros que a gente vai poder comentar aqui ao longo desse bate-papo, que é fazer uma representação independente, é fortalecer cada vez mais a nossa Casa Legislativa. A gente respeita todos os posicionamentos políticos, é uma casa plural, nós temos representantes de diversos partidos políticos, e independentemente dos posicionamentos, né, dos colegas vereadores, a gente precisa ter uma união conjunta para que a nossa casa seja sempre fortalecida, né? Perante a sociedade, perante o meio empresarial, a população principalmente, e junto ao Poder Executivo também. Que tipo de Câmara, assim, você acredita que a população espera ver, principalmente que você está abordando essa temática, né, de que existem vários partidos, várias visões? O que você acha que vem? O desejo do vereador professor Fabiano Moreira, ao se tornar presidente, é tornar a nossa casa cada vez mais humana, né? Eu falo que nós temos uma missão, que é cuidar das pessoas. Por mais que a Câmara não tenha um poder de executar serviços, né, por isso que isso compete à prefeitura, que é o Poder Executivo, nós, enquanto vereadores e a Câmara, tem muitos caminhos para mediar isso e tornar a vida do cidadão mais leve, mais fácil. Então, toda vez que a gente tem uma Câmara forte, unida, a gente consegue melhorar a vida das pessoas, eu não tenho dúvida disso. Então, talvez a grande marca aí, que eu falo que é o start que eu quero dar no nosso mandato, é uma Câmara que cuide das pessoas. Maravilha, porque realmente o papel da Câmara é de fiscalizar, de levar a voz do cidadão para que ocorram, né, diversos diálogos dentro ali daquele espaço, para que aquilo consiga chegar no executivo, enfim. Então, é muito importante que essa voz consiga ser ouvida, né, através de vocês. E uma das coisas, me permita dizer, que nós vamos fazer para democratizar isso, aproximar cada vez mais o nosso cidadão da nossa Casa Legislativa, uma mudança que eu pretendo fazer, que é uma mudança muito pontual, é administrativa, mas que eu tenho certeza que vai gerar um efeito muito positivo. Hoje, para o cidadão, ele conseguir ter direito à voz no plenário, né, as nossas reuniões são sempre às segundas-feiras, a partir das 18 horas, ele tem que se inscrever pessoalmente na Secretaria Legislativa da Câmara até às 15 horas da segunda-feira. Eu quero mudar isso, eu quero que nós estamos na era digital, ele poder fazer sua inscrição por e-mail, né? Ele vai enviar um e-mail com todos os dados dele, com as devidas comprovações, existem regras para isso, né? Tem que ser morador da cidade, enfim. Uhum. Então a gente facilitar o acesso, para ele não ter que ir duas vezes, né? Ele vai uma vez para se inscrever para falar, e aí ou ele fica de 3 a 6 esperando, ou ele vai para casa e depois volta para a Câmara de novo, né? Então eu espero com isso a gente conseguir aproximar cada vez mais o nosso cidadão da Câmara. E uma outra questão também é que hoje a gente tem pelo regimento, eu quero discutir isso com todos os colegas vereadores, não vou fazer nada de forma impositiva, mas hoje para o cidadão falar, usar a tribuna, ele tem que usar algo que está relacionado à pauta do dia. Então tem a pauta do que nós vamos discutir, o assunto tem que estar relacionado à pauta. Eu entendo que a gente tem que mudar isso.
eu acho que tem que dar liberdade do cidadão falar aquilo que não está na pauta também. Porque às vezes ele está com um problema lá no bairro dele que especificamente naquela semana não está sendo discutido lá. Então ele vai ter que esperar o dia que aquele assunto vai estar na pauta? Vai saber então eu acho que não. que pode Exatamente, estar na pauta, né? Exatamente. Então a gente democratizar isso. E é claro, qualquer e toda fala, tanto de nós vereadores que temos que dar exemplos, mas do próprio cidadão, tudo pautado pelo respeito, pela ética, pelo equilíbrio, né? A nossa casa é uma casa do povo, é uma casa acolhedora, né? Então nós queremos acolher bem as pessoas e que elas também nos acolham para que a gente tenha, no diálogo amplo, a busca das soluções dos problemas da nossa população. Sim, até puxando um gancho aqui, além da tribuna e além dessa forma que ela tem que ser burocrática, porque a gente entende que tem que ser, mas é super interessante que talvez você esteja conseguindo trazer isso para ficar de uma forma mais simples, né, para o cidadão. Existem outros meios do cidadão também conseguir falar com você, eles conseguem acesso ao gabinete, como é que funciona? Muito boa pergunta, né? Eu falo que a era digital, ela facilitou a vida de todos, né? Trouxe alguns desafios, mas facilitou a vida de todos. Todos os vereadores, né, podem ser acionados nos seus gabinetes, né? Os vereadores são extremamente acessíveis, né? Tem também os canais digitais, como o WhatsApp, como o e-mail, né? O telefone fixo dos gabinetes. Eu, particularmente, né, tenho um hábito de divulgar o meu número pessoal. O número que vocês veem nas redes sociais é o do vereador Fabiano Moreira mesmo, fala direto comigo, que é o 975920005, não vai mudar. Esse número eu tenho ele antes mesmo de ser candidato a vereador. Eu divulguei ele na minha primeira eleição e prometi para as pessoas, olha, eu não vou mudar meu número. Então hoje as pessoas, quando fazem contato nesse número, tá falando diretamente comigo, não é com a nossa assessoria. Que é uma forma que eu entendo que a gente tem que estar mais perto das pessoas, né? As pessoas têm os seus afazeres, trabalho, família, estudo, então elas às vezes não conseguem ir na Câmara com mais frequência, né? Tem um deslocamento, então a gente tem que criar mecanismos para encurtar essa distância entre o cidadão e a Câmara e entre o cidadão e os vereadores. Então, todos os colegas têm essa visão, são extremamente acessíveis e, como eu disse, eu particularmente divulgo meu próprio número pessoal para que as pessoas possam falar comigo mesmo. E não vai mudar agora, nesse período aí, enquanto que eu estiver aí à frente da nossa Casa Legislativa. Assim, né, em função de você está se tornando o presidente, mas o seu papel é de organizar a casa, mas para que como vereador não muda. Como vereador, né? Não muda, eu não posso, eu falo muito isso para a nossa equipe, aqui quero abrir um parênteses, fazer um agradecimento especial a toda a equipe que eu tenho, né? Eu sou um abençoado, eu tenho uma equipe maravilhosa de gabinete e eu tenho dito isso para o nosso time, né? Nós vamos trabalhar muito pela presidência da Câmara para conduzir bem a nossa casa, mas sem abandonar o nosso mandato, né? Porque o nosso mandato ele vai continuar seguindo paralelo à presidência da Câmara, porque foi por isso que as pessoas confiaram em mim essa votação, para que eu continuasse as representando. Então eu não posso deixar a peteca cair, como diz o dito popular, durante esse período que eu estiver à frente da presidência da Câmara. Tá certo, a batalha pelo que você acredita, pelo que você busca na sua gestão, ela tem que seguir em paralelo, né? Exatamente. Essa organização da casa. E assim, vamos falar de marca, assim, tem uma marca que você consegue falar, eu quero deixar essa marca como presidente da Câmara. Uma Câmara eficiente que cuide das pessoas. É isso aí. A gente tornar a nossa casa cada vez mais eficiente. Não que ela não seja, muito pelo contrário. Todos os presidentes que nos antecederam deixaram a sua contribuição e preciso deixar registrado aqui que nós estamos vivendo um momento de transição de uma gestão para outra de forma muito tranquila, muito respeitosa. Então deixar essa marca mesmo, né, de uma Câmara que seja eficiente, que cuide das pessoas. Maravilha. Para quem acompanha bastante a política local, a gente já abordou, na verdade, um pouquinho sobre isso, mas a sua atuação nesse novo ciclo, você acredita que tem algo que pode melhorar, que pode mudar, que pode deixar marca também na sua atuação enquanto presidente? Sim, além dessa questão muito pontual que eu falei, que eu quero aprimorar esses mecanismos para trazer a população, facilitar o acesso da população presencialmente na Câmara, a gente vai resgatar, eu estou discutindo com os colegas vereadores também, a gente resgatar a Câmara itinerante. Isso já aconteceu no passado, bem distante, a Câmara indo para dentro dos bairros. Então eu quero também aproximar a Câmara, levar a Câmara, né, com a estrutura básica para ouvir as pessoas nos bairros.
Então, a gente aproximar das dificuldades, das eventuais dificuldades, desafios e problemas que a população tiver lá no seu local, próximo da sua casa, para, como eu disse, evitar delas terem que se deslocar até a nossa casa. Sempre que puderem ir, é um prazer para a gente. Eu falo, quanto mais cheia a Câmara está de representação da população, mais prazeroso é, né? Mas a gente entende as dificuldades que as pessoas têm, como eu falei aqui alguns minutos atrás. Então, uma outra marca que a gente quer deixar é estabelecer a Câmara itinerante. Hoje eu tenho, o Fabiano tem, o professor Fabiano Moreira tem, o gabinete itinerante. São a marca do meu mandato, né, do nosso mandato. Mas eu quero criar agora a Câmara itinerante. A Câmara, enquanto representação, ela criar um calendário, criar uma agenda por bairros, dentro das 4 regionais, para o cidadão saber, olha, dia tal hora a Câmara vai estar aqui. E aí cada vereador poder mandar um representante seu, ou o próprio vereador estar lá para ouvir a população também. Interessante, né? Com certeza, vindo de estar no 3º mandato e acompanhou o andamento da Câmara em cada um deles, a experiência que você carrega, a sua trajetória te leva a, com certeza, ter várias observações onde, sem sombra de dúvidas, vários pontos você consegue falar, não, isso daqui eu sei que eu consigo trabalhar dessa forma, eu consigo melhorar, eu consigo aprimorar, né? Muito bacana. O senhor gostaria de acrescentar mais alguma coisa, aproveitar a oportunidade? Ainda dentro dessa pegada aí do que a gente pretende fazer, assim que eu assumir oficialmente, eu poder liberar um estudo para que a gente possa analisar a realização de um concurso público de processo seletivo. Já tem um bom tempo que a Câmara não realiza isso, então para a gente democratizar o acesso de vagas à Câmara, né? Vamos fazer um mandato aí, durante esse período que tivemos a presidência, sempre focado e primando a meritocracia. Então não é o meu objetivo lotear a Câmara de cargos para mim pessoalmente, muito pelo contrário, eu vou democratizar isso e buscando manter aquelas pessoas que têm condição de dar conta dos serviços específicos, que a Câmara, eu falo que ela é uma mini prefeitura, você tem lá procuradoria, controle interno, setor financeiro, enfim. A Câmara tem um orçamento que precisa ser administrado com muito respeito, austeridade, com dinheiro público, que é o dinheiro da população, né? E também não poderia deixar de dizer aqui um carinho especial com os nossos funcionários, com os servidores da Câmara, né? Então tem algumas novidades que eu não vou antecipar aqui, tá? Mas que a gente vai fazer para estar próximo dos servidores, para acolhê-los, né? A gente sabe que os anseios são muitos, as nossas limitações também, enquanto presidente, enquanto orçamento da Câmara, mas a gente quer estar cada vez mais próximo, enquanto gestão de Câmara, dos próprios servidores da Câmara, né? Porque se a Câmara funciona bem e para ela funcionar cada vez melhor, quem realiza esse papel primordial são os servidores, né? Não é o presidente. O presidente é apenas uma mola aí, um dente nessa engrenagem, né? E os grandes protagonistas são os servidores dos gabinetes, juntamente com os demais vereadores e com os demais servidores nomeados ou efetivos da Câmara Municipal. Muito bacana isso, fiquei feliz até de escutar, porque realmente para a população faz muita diferença, né, ter essa possibilidade de acesso a trabalhar, né, estar dentro do meio político. Acredito que isso pode ser um fator que pode influenciar muitos jovens a colocarem o pé um pouco mais dentro da política. Exatamente. E termos jovens politizados, acredito que é fundamental, né? Nem só importante, é fundamental para o momento em que vivemos. Sim, enfim, até né? Porque a gente está vivendo um momento, já há alguns anos, né, de muito desgaste da imagem política, né? Ser político no Brasil hoje, criou-se um rótulo, não estou generalizando, mas criou-se um estigma, né? Que político é tudo corrupto, mau caráter, aquela coisa toda, enfim. Outro dia mesmo eu fui levar minha família no circo e durante o palhaço lá fazendo uma piada, ele falou de Brasília e ele se referiu a isso, como se Brasília fosse a capital lá da mentira, daquelas coisas todas. Então, ser político hoje é um desafio muito grande. Então, é isso que eu quero conclamar a população de Lagoa Santa para estar cada vez mais perto da Câmara, para acompanhar o trabalho dos 15 vereadores, ou do vereador especificamente a que ele confiou o voto, para que a gente possa aprender também. Né? O vereador, ele não acerta sozinho. Eu sempre falo com as pessoas o seguinte: para a gente conseguir fazer um bom mandato, qualquer vereador precisa do cidadão, que a gente não consegue estar em todos os pontos da cidade ao mesmo tempo. Ontem mesmo nós tivemos esse dilúvio aí, vamos dizer assim, aqui na nossa cidade, uma chuva fora do normal,
E a gente teve alguns problemas, né, espalhados em diversos pontos da cidade, uns maiores, outros menores. Então a gente não consegue estar em todo lugar ao mesmo tempo. Então, aquele cidadão que identificou um problema, é importante ele trazer para o vereador de confiança dele, ou procurar a Câmara. Porque ao tomarmos conhecimento do problema é que a gente vai buscar as medidas para melhorar. Então a gente precisa estabelecer essa parceria com a população, e esse é o meu pedido final que eu faço aqui para minha gestão, que a população esteja cada vez mais próximo da Câmara. Maravilha. A comunicação, você tem algum planejamento com relação a como vai funcionar essa comunicação da Câmara também? Sim, a gente tem dentre várias novidades que eu falei que eu não posso adiantar, mas eu vou adiantar uma delas aqui. Não, mas a pergunta é muito boa. Não, mas é muito boa. A gente quer modernizar o sistema de gestão de cada gabinete. Então a gente está avaliando aí cases de sucesso para facilitar o trabalho de cada vereador, para que ele possa se comunicar melhor e mostrar ainda mais o trabalho que ele está executando de uma forma mais rápida e eficiente. Então, eu creio aí que nos primeiros meses aí, lá para fevereiro, março, no máximo, assim eu espero, dentro de um planejamento que a gente tem, os próprios vereadores vão poder perceber essas ferramentas novas de gestão que a gente vai implementar e o resultado efetivo que isso vai dar para o mandato do vereador, para o mandato individual dele, mas que principalmente vai refletir no trabalho que ele presta para o seu eleitor, para a população de uma forma geral. Muito bom, bacana. Não vou puxar mais spoiler não, parabéns. Obrigado, muito obrigado. É um prazer para mim estar aqui. Então é isso, pessoal. Professor Fabiano, muito obrigado pela conversa, e o Portal Impacto segue acompanhando aí quais serão os passos, né, da Câmara Municipal de Lagoa Santa. Ótimo. Muito obrigado a todos, que Deus nos abençoe. Eu sigo à disposição. Um grande abraço.